Muito bom dia, eu sou Marco Antônio do canal Batendo Bola. Hoje, quarta-feira, dia 15/5, né? A gente agradece a Deus, a Nosso Senhor Jesus Cristo, por estar mais uma vez aqui com saúde, desejando paz a todos, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, né? A gente vai falar do mundo do futebol, agradecendo a sua participação, seu like, seu joinha, seu comentário, enfim. Ontem a gente não pôde fazer live em função de problemas extra a nossa vontade, né? Mas estamos aqui hoje, né, para a gente comentar um pouquinho de tudo que aconteceu no mundo do futebol, sempre contando com a sua participação e te agradecendo demais você estar aqui conosco, né? Fala, Luizito, seja muito bem-vindo. Ontem o Curitiba venceu, hein? Venceu bem o Guarani, sobe na tabela e deixa o Guarani lá na zona de rebaixamento, né? Quinta rodada da Série B, a gente vai estar comentando também. Venceu. O importante nesse momento é voltar a vencer e voltar a pontuar, né? Deu uma subida na classificação boa ali, apesar de ainda ter a rodada toda para acontecer. Pessoal, o Vasco deve estar anunciando aí o Álvaro Pacheco, né? O técnico que era do Vitória de Guimarães, já está lá, né? Fez uma bela campanha, quinto colocado, né? Chegou na semifinal da Copa de Portugal, tem alguns acessos, 52 anos, né? Tem bons trabalhos, né? Agora no Vasco da Gama vai precisar realmente fazer um trabalho primoroso, porque o Vasco venceu na última rodada, está fora da zona de rebaixamento, mas mostra muita deficiência, aí, principalmente no meio-campo e na defesa, né? Tem o Paê e o Verratti que realmente desequilibram, mas ele vai ter muito trabalho aí, o Bruno Pacheco, português, né? Enfim, a gente deseja boa sorte aí o Vasco, que ainda não apresentou oficialmente, mas já é dado como certo aí essa contratação, né? Sempre lembrando a vocês, né, que nós vamos ter várias decisões aí no mundo do futebol, né, das Copas, né, Copa da Inglaterra, Copa da França, né, Champions League, Conference League, Europa League, enfim, várias definições aí nessa reta final de temporada na Europa. E hoje a gente tem aí o Bayer Leverkusen enfrentando o Atalanta, né? Não, hoje não, dia 22, desculpa, dia 22. Hoje a gente tem o Atalanta enfrentando a Juventus, né? Pela Copa da Itália, né? A Atalanta que é finalista na Europa League, por isso eu me confundi, desculpa aqui. Mas hoje tem um bom jogo aí, né? Atalanta e Juventus na parte da tarde, né? Para definir quem é o campeão da Copa da Itália, né? A Juventus que vai caindo pela tabela lá no campeonato italiano nessa reta final, está até ameaçada aí de não participar da Champions League aí, está em quarto lugar, mas está ameaçada aí. Tem que jogar bola, né? Hoje para vencer essa Copa da Itália e com moral para essa reta final de campeonato italiano, vai enfrentar o Atalanta, que é uma boa equipe, ameaça a Juventus aí a esse quarto lugar no campeonato italiano, finalíssima da Europa League, e jogar contra o Bayer Leverkusen lá no dia 22, né? Eu queria falar com vocês também com relação ao Campeonato Espanhol. Tivemos ontem, 36ª rodada, o Real Madrid 5-0 para cima do Alavés, e o Vinícius Júnior marcou mais 2 gols, sendo destaque, né? Eu acho que está na hora do Vinícius Júnior realmente buscar essa bola de ouro, né? Jogou muito na temporada, destaque, sofreu muito com muita descriminalização, né? As torcidas horrorosos, e em momento algum ele descansou, buscou dentro de campo e fora do campo combater, jogou bola e merece aí. Eu acho que o Vinícius Júnior realmente está na hora de ganhar essa bola de ouro aí. Seria uma resposta importante, né, para o racismo, contra o racismo, né, e também no mundo do futebol, jogando muita bola, é destaque no Real, é campeão
né, espanhol, está na finalíssima da Champions League, foi decisivo nas semifinais, no Campeonato Espanhol, enfim, merece todo o destaque, né? O Girona ontem perdeu, né? Com isso o Barcelona vai jogar hoje, pode se distanciar. E o detalhe aí com relação ao Barcelona é o Vitor Roque, né? O Vitor Roque é o técnico-chave, ainda não se sabe se ele fica para a temporada do ano que vem, mas sinalizando que o jogador precisa ter minutagens, precisa se adaptar ao futebol, né? Não garante Vitor Roque aí na temporada do ano que vem no Barcelona, e o próprio empresário do Vitor Roque também falando que o atleta deve buscar novos caminhos, em definitivo, não como empréstimo, né? Eu acho que o Vitor Roque deveria ficar no Barcelona, chegou lá, primeira temporada, é adaptação, né? Teria agora a pré-temporada, né, a partir de julho, né? E poderia se preparar melhor e fazer um bom campeonato, uma boa Champions League pelo Barcelona, uma das maiores equipes do mundo. Eu acho que ele deveria ficar, mas tem esse impasse aí. É um grande jogador, um menino ainda muito a apresentar, né? Outro que vai estar indo para lá é o Endrick também, né? Também deve chegar, não dá para ser titular direto, tem que ter paciência, como o Vinícius Júnior teve paciência. O Vinícius Júnior não foi aproveitado logo na hora que chegou, né? E hoje está aí sendo destaque, o Rodrigo também. Tem que dar tempo ao tempo, um período de adaptação realmente, né? Campeonato Brasileiro, 10ª rodada, futebol feminino, né? O Corinthians venceu mais uma, 3-2 para cima do São Paulo. O Flamengo venceu por 3-1, né? O Fluminense. O Palmeiras venceu por 6-0 o Santos, né? A Amanda, né, jogadora do Palmeiras, tem 12 gols, é artilheira isolada nesse momento. A Cristiane do Flamengo tem 11, logo em seguida, né? Lembrando de vários jogos aí cancelados, adiados em função das fortes chuvas, né, lá no Rio Grande do Sul, a tragédia do Rio Grande do Sul. Então as equipes, né, lá do Sul nesse momento não estão jogando, e com isso tem vários jogos atrasados, né? Nesse momento a tabela, o Corinthians com 28 pontos, líder, aí independente dos jogos atrasados, porque o Corinthians está é um time muito forte, né? E o destaque aí é o Flamengo se recuperando, né? Está em 5º lugar com 17 pontos. O Flamengo começou muito mal e vai se recuperando aí no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, né? Premier League ontem foi realizado o jogo atrasado do City, né? Muita expectativa, porque o Arsenal liderava o campeonato, mas se sabia que o City tinha um jogo atrasado, se vencesse ele pulava para a liderança. E era um jogo difícil, jogou contra o Tottenham, né? Tottenham de Richarlison, que está no banco de reserva. E o Tottenham precisava vencer, gente. Precisava vencer em função de quê? Em função dele buscar a vaguinha dele na Champions League. Muito obrigado aí, Luizito. Muito obrigado pelo apoio e pela moral, tá? O que acontece? O Tottenham brigava diretamente com o Aston Villa pela quarta posição do campeonato e uma vaga na Champions League. Precisava do resultado, só que o City se impôs, venceu com 2 gols do Haaland, né? O Haaland com isso foi a 27 gols, e aí o Tottenham fica pelo caminho, não vai participar da Champions League. O Aston Villa garantiu, né, com esse resultado a sua 4ª colocação. Com isso, ano que vem Champions League, City, Arsenal, Liverpool e o Aston Villa, né? Uma grande surpresa, tá? E com o resultado, o City pula para a liderança, 88 pontos contra 86 do Arsenal. Última rodada, o City vai jogar contra o West Ham do Paquetá, né? E o Everton, né? O Everton vai jogar contra o Arsenal. Só que tem um detalhe importante aí, né? O City está com a mão na taça porque tem 2 pontos a mais, só que ele não pode empatar. Por que ele não pode empatar? No critério de desempate, o Arsenal tem mais saldos de gols e tem mais gols também. Não, só saldo de gols. O City tem mais gols que ele, que é o segundo critério, mas o saldo de gols do Arsenal é maior. Então, se o City empatar, ele vai a 89 pontos. O Arsenal ganhando do Everton, vai jogar em casa, o Everton é um adversário fraco, então o Arsenal deve ganhar. O Arsenal vai para 89 pontos. Então, se chegar os dois com 89 pontos, o Arsenal vai ser campeão. Mas o City joga em casa, vibrou ontem, né? Foi uma comemoração muito grande, né? Acho até exagerada, como se já tivesse ganhado o título, tá? Foi realmente comemorado demais essa vitória, né? Mas vai precisar ganhar o time do Paquetá, porque senão o Arsenal pode surpreender, né? Então, assim,
muito interessante essa última rodada para a gente ficar de olho aí. Eu acho que o City é muito favorito, mas o West Ham é uma boa equipe, tem lá o Paquetá, né, que estava até sendo sondado para ser contratado pelo City, né? Vamos ver como é que vai ficar. Gente, a gente não fez a live ontem, então a gente não comentou aí o encerramento da sexta rodada. Sempre lembrando que o brasileiro tem vários jogos adiados em função das chuvas, né? Dos jogos do Juventude, do Internacional e do Grêmio. Então a tabela está muito... ainda não dá para cravar quem é favorito ao título, né? O Atlético Paranaense é líder, mas tem jogos atrasados. Por exemplo, se o Criciúma ganhar os 3 jogos dele atrasados, 2, seja 2 ou 3, acho que são 3, né? Ele pode pular para a liderança. Então, assim, ainda não dá para entender bem como é que está, né, o Campeonato Brasileiro em função de tantos jogos adiados. Mas o São Paulo jogou contra o Fluminense fechando a sexta rodada. O Fluminense mais uma vez jogou muito mal, gente, muito mal. O Fernando Diniz ainda não entendeu que não dá para... O Fábio é um grande goleiro, um dos melhores goleiros do Brasil aos 43 anos, continua muito bem debaixo da trave. Mas jogando com os pés, ele nunca teve essa habilidade, e o Diniz força essa saída de bola com o goleiro. Os zagueiros do Fluminense também não estão numa boa fase. O Manuel até vai, mas os outros zagueiros não estão bem. Então o Fluminense com muita dificuldade de sair jogando lá atrás, perdendo muita bola, oferecendo muita chance para os adversários. E o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, numa boa fase aí desde que o Luiz Ubeldia assumiu o comando técnico, né? O Fluminense até conseguiu sair na frente, o gol do Keno, mas o juiz acabou dando para o Igor Vinícius contra, né? Mas o São Paulo conseguiu a virada com Bombadilha e Arboleda, né, no segundo tempo. 2-1 São Paulo. O placar foi justo e foi pouco, tá? O VAR anulou um gol, né, do Luciano jogando bem, inclusive. Um detalhe pitoresco, na minha opinião, beirando ao ridículo, né? O Fernando Diniz discutindo com o Luciano e sendo expulso, né? E ele questionou, porque ele apenas mandou o Luciano, mandou ele tomar naquele lugar, e aí o juiz expulsou ele. Eu entendo que é correto, porque o técnico tem que ir brigar com o jogador de outro do clube adversário. Isso não existe. O técnico é técnico, né? Jogador com jogador, eles se entendem. Agora o técnico fora de campo tem que dar exemplo. E aí ele foi expulso, complicou mais ainda a situação, porque sem ele na beira do gramado, o Fluminense foi bastante envolvido pelo São Paulo. O São Paulo mereceu o resultado. No finalzinho do jogo ele colocou o Marcelo, né? O Marcelo entrou em campo, um craque, deu um chutaço na trave, mas foi só isso. O Fluminense realmente muito mal, e com isso o São Paulo sobe na tabela. É o que eu falei, muitos jogos atrasados. São Paulo foi a 10 pontos, está em 5º lugar, e o Fluminense na zona de rebaixamento, né? Na Libertadores, o Fluminense é líder do seu grupo, vai jogar inclusive, né, defendendo a liderança em casa, vem conseguindo resultados mesmo não jogando bem, mas no Brasileirão não. O Brasileirão ele abre a zona de rebaixamento com apenas 5 pontos, situação muito complicada. A torcida já começa a cobrar, né? Cadê aquele time que foi campeão da Libertadores? O Fluminense precisa se reinventar, e o São Paulo realmente retomou o caminho do bom futebol, fez um bom jogo, venceu com autoridade e mostrando que pode brigar sim por vaga na Libertadores, até por títulos, né? Na Libertadores agora o Talheres, que venceu ontem seu jogo, né? E é líder do grupo, né? O São Paulo precisa vencer agora, vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores para encostar no Talheres, e em casa no último jogo contra o Talheres definir a liderança do grupo aí na Libertadores. E no Brasileiro está indo muito bem. E tem um detalhe, gente, com esse negócio de adiar jogo, o Fluminense no final de semana agora ele não joga pelo Brasileiro, joga agora hoje ou amanhã pela Libertadores, né? E no final de semana ele não joga. Ou seja, os times que jogarem, se vencerem, né, o Corinthians e outros mais, ele pode se afundar mais na zona do rebaixamento. É jogo atrasado, mas aí a pressão cresce, né? Sendo que ele só volta a jogar no outro final de semana contra o Botafogo, né? No dia 25 contra o Botafogo, ou seja, é clássico. Então a situação do Fluminense com relação ao Campeonato Brasileiro não é simples. Realmente Fernando Diniz tem que sentar com a turma e ele próprio rever o conceito, porque não está dando certo mais esse estilo de jogo
todo mundo já sabe como é que o Fluminense atua e está tendo dificuldades aí e vai ter mais ainda, porque o Campeonato Brasileiro é complicado. O Campeonato Brasileiro tem que ter regularidade, tem que jogar, fazer valer o mando de campo quando joga em casa, fora de casa tem que buscar pontuar, e o Fluminense realmente nesse momento não está bem, assim como o Corinthians também, né, que venceu ontem na Sul-Americana, mas no Brasileiro também está muito mal, precisa se reencontrar, né, nas competições de mata-mata, né, porque fase de grupo da Libertadores é muito mais um mata-mata. No Brasileirão não, Brasileirão é regularidade, é longo, é 38 rodadas, né? Enfim, vamos falar da Libertadores ontem, quinta rodada, né? Começando aí, tivemos a LDU, surpreendentemente, perdendo para o Júnior Barranquilla em casa, 1-0. Surpreendentemente, porque a LDU é uma boa equipe, atual campeão da Sul-Americana, né? Disputou a Recopa contra o Fluminense, perdeu em casa por 1-0 e se complica no grupo. Faltando uma rodada, tem 4 pontos apenas, né? Com isso, o Júnior Barranquilla foi a 9 pontos. O Botafogo agora joga fora de casa contra o Universitário, precisa vencer, né, para se manter ali na vice-liderança, ou dependendo do saldo de gols, até assumir a liderança do grupo. E embolou bastante aí, ficou complicada a vida do LDU. O Botafogo tem 6 pontos e o Universitário tem 5. Então esse jogo fora de casa do Botafogo é decisivo também, é complicado a situação desse grupo aí. O River Plate venceu o Libertad, tirou o Libertad. Com essa derrota o Libertad não consegue se classificar mais, venceu por 2-0 e tem 13 pontos, tem tudo para buscar e fazer até melhor campanha, né? O River brigando pela melhor campanha aí nessa fase de grupos. Não está classificado ainda, mas não, está classificado, mas não como o primeiro ainda do grupo, mas está muito bem o River Plate, né? O Talheres venceu o Cobressal, né? Por 2-1 e segue líder do grupo, né? 2-1 não. Foi 1-0? Não, foi 2-1. Eu acho que foi 2-1. Não, foi 1-0. Venceu por 1-0, isso. O Talheres venceu por 1-0, é líder no grupo do São Paulo, né? E São Paulo agora precisa vencer o Barcelona de Guayaquil para tentar buscar essa liderança do grupo. Sempre lembrando que na Libertadores é importante ser o líder, o primeiro colocado do grupo, porque nas outras fases, né, de acordo com a campanha, ele sempre define na sua casa, né? Então é importante ser primeiro no grupo. O Flamengo não jogou, vai jogar hoje contra o Bolívar com a obrigação de vencer, mas teve um bom resultado ontem para ele. O Milionários empatou em 1-1 com o Palestino em casa, com isso o Milionários não tem mais chance, é o último jogo do Flamengo, né? E freou um pouco o Palestino, porque o Palestino foi a 7 pontos, né? E se o Flamengo ganhar o Bolívar hoje, meio que fica muito bem, né? Volta a ficar muito bem, porque o último jogo é o Bolívar contra o Palestino, e aí o Flamengo pode se classificar com uma certa tranquilidade. Depende só de si, né? Hoje ele joga contra o Bolívar e precisa vencer, né? Enfim, tivemos esses jogos, né? E também o Atlético Mineiro jogando contra o Peñarol. O Peñarol em casa é muito forte, vem num bom momento no campeonato local, também na Libertadores, né? E se impôs, né? Deu a bola para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro poupou ontem, o Gabriel Milito poupou o Gustavo Scarpa, sentiu bastante a falta do Gustavo Scarpa, né? O Peñarol deu a bola para o Atlético Mineiro, não fazendo pressão no campo do adversário, deixando o Atlético Mineiro dominar o jogo, só que o Atlético Mineiro não conseguiu criar oportunidade de gol e no contra-ataque sendo mortal, né? Criando muitas chances no contra-ataque, o Atlético Mineiro mostrou uma certa deficiência aí na recomposição sim do time, né? E o Peñarol foi premiado, porque criou muitas chances e depois em 2 bolas paradas, Léo Fernandes, que era do Fluminense no ano passado, né? Ele bate muito bem na bola, ele chegou a fazer um gol de falta contra o Flamengo, se eu não me engano, no ano passado, né? Em 2 faltas, parecia até replay, né? Ele bateu uma falta, bateu na trave, voltou o Max Silveira, artilheiro do Peñarol, fez o gol. Em seguida, outra falta no mesmo local, ele bateu muito bem, o goleiro Evanilson do Atlético Mineiro rebateu a bola, não tinha como ele fazer a defesa, ele rebateu. E aí Lucas Hernandes de novo fez o gol, parecia até 2 gols iguais, né? Parecia replay. 2-0 Peñarol. Peñarol segue firme na competição, foi a 9 pontos. O Atlético Mineiro tem 12, né? Vai jogar em casa contra o Caracas
praticamente classificado e deve ser o primeiro do grupo, porque não deve ter dificuldade. Caracas é muito fraco, né? Porém, o Atlético Mineiro perde a primeira sob o comando de Gabriel Milito, perde a invencibilidade na Libertadores e fica um ponto de interrogação, né? Porque a torcida do Atlético Mineiro cobrava muito, né? O elenco, porque existia uma dependência grande do Hulk e do Paulinho. No ano passado, né? Esse ano, no início do ano, muita dependência do Hulk. Aí o Gustavo Scarpa, com o Gabriel Milito assumindo o comando, melhorou muito. O elenco melhorou como um todo, o Arana, o Vargas, né? Os jogadores voltaram a jogar bom futebol. E nessa primeira derrota foi onde não utilizou o Gustavo Scarpa e o time foi muito burocrático, né? Então fica um ponto de interrogação aí para a torcida do Galo. Será que agora a dependência vai ser do Gustavo Scarpa? Eu entendo que não. Estava jogando fora de casa, né? E o Atlético muito bem com o Gabriel Milito. Uma hora ia ter que perder. Acabou perdendo na hora que poderia, né? Fazendo um bom Campeonato Brasileiro. Agora o próximo jogo já vai ser, eu não sei se é pelo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, acho que é Copa do Brasil contra o Sport, né? Onde joga fora de casa, venceu o primeiro jogo por 2-0. O Atlético Mineiro tá num bom momento, a derrota não vai abalar nada não, eu entendo dessa forma. Pela Sul-Americana nós tivemos vários jogos, mas o que importava mesmo era no grupo do Corinthians, né? No grupo do Corinthians, o Racing do Uruguai venceu o Nacional do Paraguai por 2-1 de virada, foi muito duro, mas venceu e segue na liderança do grupo, né? Com um ponto a mais que o Corinthians, porque o Corinthians venceu ontem, ele fez o melhor jogo dele na temporada, melhor jogo diante sob o comando de Antônio Oliveira, venceu por 4-0, se impôs dentro de campo, né? Yuri Alberto jogando bem, fez 2 gols, o Wesley fez um golaço e o Fausto Vera fechou o placar, 4-0. Bom, a gente pode falar que um gol foi logo no início do jogo, né? O primeiro gol do Yuri Alberto, uma falta batida, né? E ele fez um golaço de cabeça e pode ter desequilibrado o jogo, porque o Argentino Júnior é uma boa equipe, né? E depois o Argentino Júnior falhou 2 saídas de bola, falhas bizonhas, e acabou que o Corinthians fez 2 gols e com isso com 3-0, né? No segundo tempo ele recuou, o Argentino Júnior teve algumas chances e tal, então fica um ponto de interrogação, né? Mas de qualquer maneira o importante foi o resultado. O Corinthians já está classificado, né, no Sul-Americana como o primeiro ou segundo da chave. Primeiro da chave ele precisa vencer o Racing em casa, o último jogo, na Neoquímica, tem que se impor. Nesse momento ele é o segundo colocado. Se ele empatar ou perder, ele segue para fazer o play-off contra o terceiro colocado na fase de grupo da Libertadores, né? Na Sul-Americana classifica-se o primeiro colocado para a próxima fase e o segundo colocado dos grupos faz um play-off contra o terceiro colocado da fase de grupo da Libertadores, né? Mas o Corinthians jogando em casa pode se impor e vencer o Racing do Uruguai, que é uma surpresa, vem jogando bem, lidera o grupo, né? Mas o Corinthians é melhor. E os jogadores estão numa fase diferente com relação à Sul-Americana. Já no Brasileiro, está ali, né, 16º lugar, com 5 pontos, igual o Fluminense, né? Mas no critério de desempate, ele de rebaixamento, realmente voltar a jogar um bom futebol também no Brasileirão, né? Na Copa do Brasil ele venceu por 2-1 a América de Natal, joga em casa agora pelo empate. Eu acredito que passa, né? Lotando a Neoquímica ontem, 40 mil pessoas, né? Enfim, o cenário, né? A torcida apoiando, Antônio Oliveira ajustando o time e o Yuri Alberto voltando a marcar gols, mas no Brasileiro tem que acelerar, porque realmente tem 5 pontinhos apenas, precisa voltar a jogar um bom futebol. E finalizando aqui na Série B, né, gente, 8h28, agradecendo a participação, o joinha, o like, né? Hoje a gente tem, lembrando, tem final da Copa da Itália, Atalanta e Juventus, temos Libertadores, Rengo em campo, né? Precisando vencer, temos Sul-Americana, brasileiros envolvidos hoje, né? Então, uma movimentação forte no futebol, né? Antes de falar da Série B, o Léo Condé, que fez uma ótima campanha na Série B, foi campeão baiano, mas na Série A, nesse início, né,
de campeonato muito mal, apenas um pontinho, acabou demitindo o técnico e já fechou com o Thiago Carpini. Thiago Carpini, que foi muito bem no ano passado no Juventude, no Água Santa. Esse ano tinha sido contratado pelo São Paulo, mas no São Paulo não rendeu o esperado, acabou sendo demitido agora em abril, né? E estava na Europa, já fechou com vitória, deve se apresentar amanhã e já no comando do time no próximo jogo contra o Atlético Goianiense. É um jogo decisivo, porque o Atlético Goianiense também tem só um ponto, né? Vitória joga em casa. Eu acho até que o Thiago Carpini assumindo nesse momento o Vitória é um desafio muito grande, né? Ele vai ficar em xeque, porque ele fez ótimos trabalhos no Água Santa e no Juventude, mas no São Paulo, uma equipe de Série A com bom elenco, não foi bem, foi demitido. Agora pega o Vitória nessa situação e ficou, conhece bem o elenco, e não era culpa do técnico, é o elenco que não é tão forte assim para enfrentar uma Série A. O Vitória que ficou muitos anos sem disputar a Série A. E aí o Thiago Carpini pega esse elenco limitado, ele vai ter dificuldade, ele vai se expor, mas assumiu. A gente deseja boa sorte a ele, né? É igual o Vascão lá com o técnico lá, eu esqueci o nome, deixa eu lembrar do nome aqui, deixa eu pegar na minha cola aqui, o Álvaro Pacheco, né? Que deve ser anunciado, do Vitória de Guimarães, lá o português, para assumir o Vasco. É um desafio muito grande também, porque o que fica claro é que existem limitações, né, dos elencos, tanto o Vasco contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense, o próprio Cuiabá que também, que está com técnico novo. O problema não é só técnico, o problema também são jogadores. Então precisa abrir os cofres aí, trazer bons jogadores, senão vai ficar trocando de técnico e não vai conseguir nada, né? Enfim, bom, Série B. Abrindo a quinta rodada da Série B, tivemos 4 jogos, algumas equipes se recuperando na competição, né? Tivemos o Vila Nova vencendo o Novo Horizontino. O Vila Nova vinha de um mau resultado. Fala, Vitor Gabriel, seja muito bem-vindo à nossa live aí, muito bom dia, tá? O Vila Nova se recuperando, vencendo o Novo Horizontino 2-1, e o Novo Horizontino, uma boa equipe, perdeu no último jogo para o Ceará em casa, né, jogando em casa, perdeu por 3-0, agora a segunda derrota seguida aí do Novo Horizontino. O Botafogo e a Chapecoense, que vinham de maus resultados, jogaram em São Paulo, acabaram ficando no 0-0, um resultado ruim para ambas as equipes, né? Chapecoense estava na parte de cima da tabela, perdeu o penúltimo jogo, agora empata, vai cair na tabela, vai ficar no meio de tabela. E o Botafogo também ali estava no Z4, mas com esse um pontinho sai momentaneamente, vai ter os outros jogos, deve voltar para a zona de rebaixamento. Já o Avaí, que venceu na penúltima rodada, agora ontem venceu bem, o 2-1, o CRB tinha vencido o Curitiba, venceu de novo e começa a subir na tabela, depois da demissão do técnico Barroca, se reabilitando, né? Venceu o CRB, que tinha vencido na última rodada, né? O CRB agora perde de novo, 2-1, e o Curitiba se reabilitou, né? O Curitiba vinha de um mau resultado, se reabilitou diante do Guarani. O Guarani tinha vencido o último jogo, venceu por 1-0, né? Placar magro, né? Demitiu o Guto Ferreira e começa a se reabilitar no campeonato. É a Série B, né? Muito disputada, vai ter a sequência dos jogos aí dessa quinta rodada, iniciozinho, mas já pegando fogo, porque Série B, cada jogo é uma decisão, né? As equipes tentando conquistar uma vaguinha aí na Série A do ano que vem. Enfim, gente, eu queria encerrar nossa live justamente falando com relação a técnico, né, gente? A diretoria se planeja, contrata o técnico faz pré-temporada, faz até bons campeonatos estaduais, aí começam as competições nacionais, internacionais, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, campeonatos muito mais difíceis, né? E aí começa aqueles tropeços, e aí a diretoria joga tudo por água abaixo, né? Contrata o técnico, faz boa temporada e tal, aí de repente demite o técnico, traz um outro técnico, né? Só que tem uma coisa que tem acontecido curiosamente, né? As equipes sobem de produção. E aí fica um ponto de interrogação. Por que aqueles mesmos jogadores com o técnico anterior estavam indo tão mal e chega um técnico que não fez uma pré-temporada, não escolheu o elenco, e aí a equipe começa a vencer? Nós temos exemplos aí, ó. O Cruzeiro mudou de técnico, voltou a jogar bem, está vencendo.
melhorou muito no Brasileiro, melhorou na Sul-Americana. Temos o São Paulo, que com o Thiago Carpini vinha mal, aí Luiz Abel Dias, vem só vitórias em bons resultados, um atrás do outro. O próprio Vasco da Gama, com o Ramon Dias, várias derrotas seguidas, agora com o interino voltou a vencer. Temos aí o Gabriel Milito com o Filipão, né, o Atlético jogando mal, de repente o Gabriel Milito com pouco tempo já bota o Atlético jogando tão bem, né? O Avaí lá, demitiu o técnico Barroca, começa a vencer. O que acontece? São os jogadores que estão boicotando os técnicos? Porque quem escolheu esse elenco foram os técnicos que foram demitidos, né? Então, assim, é um ponto de interrogação, é algo para a gente refletir, muito esquisito, muito estranho, né? Agora o Vitória demitiu e contratou o Thiago Carpini. O que será que vai acontecer, né? O Vitória, que foi campeão baiano em cima do Bahia, do Forte Bahia, que é vice-líder no Campeonato Brasileiro, foi campeão da Série B, muito mal no Brasileiro, mudou de técnico. Será que vai acontecer a mesma coisa com o São Paulo? Lógico que a gente deseja boa sorte ao Thiago Carpini, mas existe esse ponto de interrogação, né? Muito se fala, né? Os jogadores derrubam técnico, muitos dizem não, isso não existe e tal, mas no mínimo é estranho, né? O técnico faz a preparação toda, escolhe o elenco, aí o time começa a tropeçar, até que o técnico é demitido, chega o outro técnico e imediatamente a equipe volta a vencer. É muito estranho, né? Mas a Ajax na próxima temporada é Libertadores. Ítalo falando, a Ajax a minha camisa do Ajax, né? Ajax muito mal lá na temporada, né? Muito mal na temporada, mas eu gosto muito, tem essa camisa aqui que eu tenho um carinho especial. Ítalo, um grande abraço aí, irmão. Corinthians ontem venceu bem, fez o melhor jogo da temporada, né? 4-0. Mas o Corinthians precisa abrir o olho no Brasileirão, né? Porque está bem na Sul-Americana, na Copa do Brasil, mas no Brasileirão ele está ali na mesma pontuação do Fluminense, né? Na 16ª posição, precisa voltar a jogar bem também no Brasileiro, né? Enfim, pessoal, 8h36, agradecendo demais a participação, o joinha, o like, o presentinho. Vá no nosso canal, nos siga para que a gente possa crescer mais e mais e trazer bons conteúdos para vocês. Quarta-feira, muitos jogos hoje, a gente vai estar acompanhando. Uma ótima quarta-feira a todos, desejando muita paz. A gente vai estar de volta, né, com muito do conteúdo do futebol. Batendo bola é com o Marco Antônio. Fiquem na paz.